Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 28 de junho, são 8 horas e 20 minutos da manhã. Estamos nessa manhã gelada para os nossos corpos, mas esse frio não deve endurecer a nossa capacidade de aprender, a nossa mente, a nossa razão. Então, com esse espírito, né, de dedicação aos nossos estudos, agradeço a presença de vocês aqui nesse momento. O Eduardo, a Aline, a Rafaela, a Cássia, o Gustavo, o Marcos, a Érica, o Matheus, Fabrício, a Agnes, a Natália, a Lavínia, e em nome de vocês, cumprimento todos os colegas que vão assistir essa aula, ou para vocês que vão assistir ela em alguma outra oportunidade. Então, desejar a nós aqui uma boa aula, que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos e aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que teremos nessa manhã. Então, nós vamos hoje avançar um passo a mais e a gente vai estudar aí um dos momentos mais brilhantes da filosofia, uma das histórias, ou algumas das histórias mais emblemáticas e mais cheias de significados. E por mais incrível que isso possa parecer, nós vamos estudar filosoficamente agora dois mitos, né, na aula de hoje. E esses mitos, eles dizem respeito à discussão, ao debate, à reflexão sobre um dos principais pensadores, talvez o maior pensador, o maior filósofo da nossa história, que é Platão, que faz o registro de um diálogo, talvez não, do seu mestre, e aí sim, talvez o filósofo também mais inspirador da história da filosofia, que é Sócrates, num debate que ele faz com outros pensadores ou outras pessoas da sua época que eram sofistas, que nós começamos a estudar na semana passada também, a partir daquela passagem que nós temos, então, da filosofia pré-socrática para a filosofia agora, uma filosofia mais humanista, né? Em que o foco das questões passam a ser as grandes questões humanas. Tá? Então, a aula de hoje eu considero talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes de toda a história da filosofia. Né? Os conteúdos que serão tratados são conteúdos muito relevantes, e eles, apesar de terem sido pensados e registrados, pelo menos na nossa cultura, há 2.400 anos atrás, eles são de extrema atualidade e eu vou mostrar para vocês muitas releituras, né, muitas novas formas, né, a partir da nossa realidade, do nosso tempo, talvez não tão necessariamente do nosso ano de 2021, né, mas pelo menos do tempo que nós estamos vivendo, essas reflexões são muito atuais, tá? Então, eu peço muita atenção de vocês, o comprometimento, né? E em qualquer caso de dúvida, de questionamento que vocês tenham necessidade de fazer, vocês podem me interromper a qualquer momento também para fazer perguntas, tá? Eu sempre, pelo menos nos últimos tempos, eu tenho me dado conta de uma coisa, tá? Se você quer compreender o nosso tempo presente, você deve ler histórias clássicas, né? Buscar informações e teorias clássicas e principalmente da antiguidade, né? Quanto mais velha, melhor, tá? A história. Quanto mais velha a história, melhor ela é. Por que a Bíblia faz tanto sucesso ainda hoje, né, pessoal? Um livro escrito também, alguns livros há 2.500 anos, alguns há 2.000, 1.900 e poucos anos. Por que ela faz tanto sucesso ainda hoje, né? Porque ela conta histórias do passado, mas que são histórias extremamente atuais. E com a filosofia é a mesma coisa, com a literatura é a mesma coisa, né? Então, a história, quanto mais velha parece, mais atual e mais cheia de significado para entender o nosso tempo ela é. Tá? Bom, muito bem. Feita essa consideração inicial, eu vou projetar aqui a minha tela. Deixa eu só aqui. Slide aqui. E aí o projeto é muito bem.
Vocês já devem estar vendo aí, né? Conseguem ver, pessoal? Sim, prof. Muito bem. Então, a gente tinha visto, né, na aula da semana passada, só quero retomar alguns itens, né? A gente está vendo, então, essa passagem da filosofia pré-socrática para a filosofia clássica, né? Filosofia pré-socrática, aí, que a gente já viu, não vou revisar isso aqui. A gente viu um pouquinho na semana passada sobre o pensamento do Heráclito e do Parmênides, né? Que são dois filósofos pré-socráticos, né? Está pedindo para entrar. João Vitor. Oi, João Vitor, bom dia. Seja bem-vindo. E nós vimos que, para os filósofos pré-socráticos, né, a grande questão é tentar compreender a totalidade, tentar compreender a origem das coisas, tentar compreender o movimento das coisas, a passagem do tempo. Né? Eu citei também na aula passada dois dos seus principais representantes, Heráclito e Parmênides, né? E a gente estava começando a ver algo sobre os sofistas, né? E os sofistas, eles são responsáveis, eles talvez sejam os primeiros grandes filósofos, né, da literatura, da filosofia ocidental, que vão impulsionar atividades até hoje. A gente não chegou a aprofundar nenhum filósofo sofista na aula passada, né, se eu não me lembro. A gente parou aqui, né? Sim, senhor, a gente parou aí na última aula. Ótimo. Então, eu vou pedir... então, os sofistas, eles marcam, então, eles dão início a um período, né, da filosofia, em que as questões agora, vocês viram, né, tudo que a gente falou até agora, a gente falou, por exemplo, de mitologia, nós falamos de explicações dos filósofos para abandonar a mitologia e responder com respostas naturais, não artificiais, como é a mitologia, né, uma história inventada, né, mas tentar encontrar respostas naturais, respostas que são por elas mesmas, né? E os pré-socráticos buscavam isso principalmente a partir da observação da natureza. Tá? Os sofistas, eles já são de uma outra época, tá? Os pré-socráticos, eles estavam, a gente pode dizer assim, num contexto, né, de uma vida muito rural ainda, uma vida muito arcaica, uma vida muito rudimentar, no sentido, né, de cidade propriamente, né? Já os sofistas, eles são, vamos dizer assim, filósofos de uma outra época, da época da ascensão da cidade de Atenas, né? Atenas, ela passa a ser o grande centro cultural e filosófico, né? Econômico. Ela passa a ser, assim, vamos dizer, hoje, como se fosse no Brasil, se a gente tivesse uma cidade como Atenas, seria a cidade de São Paulo, ou mais perto de vocês, onde vocês estão aí da região de vocês, como Porto Alegre, uma cidade mais cosmopolita, uma cidade mais onde as coisas se concentram mais, né? Era uma cidade mais central, vamos dizer assim, né? Não era uma vida mais periférica, né? Uma vida um pouco mais afastada, mais culturalmente mais tradicional. Atenas não. Atenas foi uma cidade assim de que a gente pode dizer que podemos comparar com o nosso tempo hoje, né? Como se fosse uma grande capital do mundo conhecido da época. Né? Essa foi Atenas. E Atenas vivia muitos conflitos com a famosa cidade também dessa época, na cidade de Esparta. Atenas até tinha uma divisão assim clássica, né, entre as duas cidades, né? Atenas era a cidade da inteligência, da filosofia, da cultura, e Esparta era a cidade da guerra, da violência, né, da brutalidade. Então, essa era Atenas. Atenas era uma cidade culturalmente mais, entre aspas, desenvolvida, né? No sentido de que ali já existia o teatro, já existia a produção da literatura, a filosofia estava surgindo, né? Ou ali era um centro de reflexão, né, da filosofia, né, de concentração, né, da filosofia. Os sofistas são dessa época, então, tá? E nessa época, então, os sofistas eles se dão conta de uma coisa, né? Que um filósofo pode ganhar dinheiro com a atividade dele, né? Então, os sofistas passaram a ensinar uma certa habilidade que passou a ser muito importante nessa época, que era a retórica. Vocês sabem o que é retórica? Já ouviram falar essa expressão?
que é a retórica, ou também uma outra palavra que assim é muito parecida com retórica, que é oratória. Retórica, eu tenho por mim, que eu já li um pouquinho, seria também alguma coisa que não se explica, mas também um tipo de pergunta que não tem necessidade de resposta. Sim, a retórica, sim, é isso, né? Mas, além disso, foi o Eduardo que falou, né? Sim, né? Fui eu. Tá bom. A retórica, além de ser também uma pergunta que não tem necessariamente uma resposta, ela é uma técnica, né? Ela é uma técnica de exigir a capacidade da pessoa falar bem, né? Você pode convencer alguém, exigir que alguém fale, fazendo uso da retórica, né? A retórica é uma capacidade de falar, é uma habilidade de você falar bem, né? De você convencer os outros com uma técnica de argumentação, né? Ela é uma capacidade muito desenvolvida por algumas atividades profissionais, né? Quem que vocês acham assim que seriam profissionais que usam muito essa capacidade de argumentar para convencer outras pessoas de uma determinada versão, de um determinado acontecimento? Qual seria a profissão que faz muito uso da retórica, pessoal? Bom, para a época, prof, eu acredito que são os filósofos, mas... Hoje, os comerciantes. Tá certo. Os vendedores, né, Eduardo? Talvez nem comerciantes, mas os vendedores. Sim, os vendedores, é aquela coisa. Acontece bastante com a minha família aqui em Santo Antônio aqui, e quando entra na loja, tem 10 vendedores na porta, todos os 10 a gente atendeu ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E eles querem te convencer que tudo que eles têm lá é muito importante e é muito bom. Sim. Digamos assim, na Lebes tem loja de roupa, é loja de sapato, é loja de eletrodoméstico, é loja de móveis. Tem um vendedor para cada coisa e vem todos eles de cada setor querendo empurrar o melhor produto. Sim, 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 sim. E tudo é muito necessário, né? Você não tem, sei lá, geladeira tal, você não tem agora no inverno, você precisa de um aquecedor, precisa, né, de um fogão a lenha, enfim, eles sempre estão querendo nos convencer de algo, né? Mas tem uma outra profissão também que é bem interessante, assim, que faz muito uso da retórica. Os políticos. Os políticos, com certeza, né? Eles sempre são bons, né? E o lado deles é sempre bom. E os políticos fazem muito uso de uma técnica de agressão ao outro, né? Ah, porque você fez aquilo? Ah, porque você é ladrão? Ah, porque você defende tal coisa? Porque você defende aquela visão de mundo? Sempre está, né? Acusando o outro, né? A partir daquilo que a pessoa aquela considera como sendo o justo, o correto, né? Tem mais uma profissão, pessoal. Deixa eu puxar vocês aí hoje. Vamos se desacomodar desse frio. O frio não pode congelar a nossa mente. Muitos políticos têm essa formação, pelo menos, não exercem essa atividade, mas eles têm muito essa formação. Advogado, né? Formado em direito. Sim, sim. Deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho. Eu faz tempo já que eu moro aqui em Passo Fundo, né? E já faz também já um bom tempo que eu faço parte do corpo de jurados do Tribunal do Júri aqui da cidade de Passo Fundo. Tá? E agora a gente faz aí nesse tempo de pandemia, nós não tivemos nenhum caso, né? Agora faz pouco tempo que eles começaram com os julgamentos, né? No Tribunal do Júri. E, assim, eu já participei de vários julgamentos, né? Vocês devem saber que, não sei se você sabe, né? Você sabe quais são os tipos de crimes que vão, os tipos de casos que vão para o Tribunal do Júri? Vocês sabem quais são? Alguém já explicou? Vocês sabem que tipo de casos, por exemplo, da justiça, que vão sendo julgados por um tribunal do júri? Tem jurados, assim? De tudo. Vou chutar não sei se está certo. Crimes de corrupção. As duas respostas estão erradas. Não são todos.
e os casos de corrupção também não são julgados pelo tribunal do júri. Né? Os únicos casos da justiça, todos os outros casos que envolvem qualquer outro tipo de discussão na justiça, não vai para o tribunal do júri. Só tem um tipo de casos que vão ser julgados por um tribunal do júri, que são os casos de atentado contra a vida de seres humanos. Matar alguém ou tentar matar alguém. Tá? Esses são casos que são julgados pelo tribunal do júri. Todos os outros não são. Qualquer outro tipo de invocação do direito, né? Qualquer tipo de relação que envolva o direito, que não seja de assassinato ou tentativa de assassinato, não são julgados pelo tribunal do júri. Tá? Então, como eu falava para vocês, eu já participei, né, de vários casos aí, aqui na cidade, e todos eles, né, eu ficava com muitas dúvidas. A primeira versão que era contada, tanto pelo promotor público, que é o que faz a acusação, né, que acusa a pessoa, né, acusa, geralmente ele acaba acusando porque os casos de atentado contra a vida, você tem o fato concreto, né, ou o fato, a pessoa morta, né, ou a pessoa que foi alguém tentou matar ela. Geralmente é isso, né, você tem ali a evidência, né. Então o promotor, o sentido da palavra promotor de justiça é porque ele promove a justiça, né. O papel dele é tentar promover a justiça, ele tem que analisar o caso sempre buscando promover a justiça, né. Mas como você já tem a pessoa morta ou a pessoa que teve a sua vida colocada em risco, né, então esse fato está muito bem definido, né. Então o promotor de um tribunal do júri, né, existem promotores que fazem outras coisas, né, promotores que fazem investigação de corrupção, por exemplo, né, mas, por exemplo, aquele pessoal da Lava Jato, né, o pessoal lá vocês viram, né, o Moro ficou tão famoso porque ele foi o juiz num caso de corrupção, né, mas os réus, né, todos eles não foram julgados por um tribunal do júri, foram julgados por ele, né, pelo juiz. Então, por isso que ele ganhou tanta centralidade, né, porque ele julgou o caso, né. Enfim, agora a gente está vendo, né, que foi tudo, né, não foi tão transparente assim esse processo, não foi tão corretamente conduzido, né, apesar de os casos de corrupção poderem ter existido, né, mas isso a gente não vai entrar no mérito da discussão, né. Eu particularmente acho que talvez isso realmente aconteceu, né, mas a forma como foi conduzida é que foi errada, né. Mas, enfim, os casos de atentados contra a vida, eles são julgados por um tribunal do júri. 7 pessoas que são sorteadas, né, de um corpo de 21 jurados, 7 são sorteadas para fazer parte de um determinado julgamento. E o promotor, quando você escuta o promotor a primeira vez, você tem certeza que a pessoa realmente cometeu o crime, ou matou, ou tentou matar. Quando você escuta o advogado de defesa, que pode ser um defensor público ou um advogado particular que é contratado, você tem certeza que a pessoa também não foi ela que talvez se matou, ela não matou porque ela quis, né? Ou você tem quase certeza que talvez ou você fica com a dúvida se realmente foi ela que matou, né? Então, por que isso, né, gente? Porque essas pessoas, elas são muito bem treinadas por meio da retórica e da oratória, né? Tanto o promotor como o advogado de defesa, eles têm muita capacidade retórica, né? Que daí o que acontece? Tem 1 hora, 2 horas que o promotor fala, 2 horas que o advogado de defesa fala. Eles podem até usar essas 2 horas. Geralmente eles usam, né, as 2 horas. Daí tem mais 1 hora que o promotor pode falar de novo, e depois mais 1 hora que o advogado de defesa pode falar. Então, só de debate, que eles chamam, né, são no mínimo 2, 4, 6 horas aí que você tem de escuta, né, do debate, né, que é considerada geralmente a parte mais importante, né, uma das partes mais importantes, que é a hora que daí o julgamento acontece, né. Então você veja, ficar escutando durante 6 horas as pessoas falarem, defendendo posição A, posição B, você geralmente fica muito confuso, né. Então, o papel do jurado daí é fazer o seu julgamento a partir, né, desses debates, né. E tem uma coisa interessante, pessoal, só para dar abrindo um parênteses também para vocês, por que a gente tem tanta gente presa no país, né?
Eu posso falar isso com muita segurança porque eu sou jurado, né? Então eu vejo isso, né? É uma das atividades que eu faço. Eu não ganho nada para isso, né? Jurado não ganha nada. É um serviço voluntário, né? Voluntário no sentido de que não é remunerado, né? Mas quando você é convocado pela justiça, você deve, né, deve comparecer. Você não pode faltar, né? Só em caso, óbvio, né? Se, enfim, a pessoa está lá doente, enfim, tem um atestado médico, tem uma impossibilidade, né? Que realmente não pode ir, a pessoa não vai, mas senão você tem de ir e você não vai ganhar nada com isso, né? O que eu observei, gente? Duas situações, né? Muitos dos casos, principalmente de tentativa, né, de assassinato, são contra policiais. Então, o sujeito lá estava tentando roubar uma casa, ou roubar um carro, ou houve uma perseguição, né, pela polícia. Quando o sujeito atira uma vez contra o policial, ele já vai responder, se ele é preso, né, por tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio. Ele tentou matar alguém, tá? E aí a polícia pegou esse sujeito, ele vai ser preso, né? Porque ele tentou matar alguém, né? Deliberadamente, estava com uma arma, geralmente a arma é roubada, né? Aí o que acontece? Essa pessoa, como ela tem um processo de tentativa de homicídio, ela vai presa. Aí, como geralmente são pessoas que não têm, são pessoas que não têm dinheiro, elas vão ficar presas, elas não têm dinheiro para pagar uma fiança, elas poderiam pagar uma fiança na hora, né? Se elas contratassem um advogado particular, o advogado também ia entrar com habeas corpus e esperar o julgamento em liberdade, né? Mas como elas não conseguem pagar um advogado particular ou ter dinheiro para pagar fiança, elas já ficam presas. Presas, entre aspas, preventivamente. Aí essas pessoas ficam presas lá, às vezes, 6 meses, 1 ano. E daí lá na cadeia ela também tenta... Olha que loucura isso. Ela briga com alguém, ela tenta bater em alguém, ela acha, alguém traz, ou por acaso uma faca vai parar na sua mão e essa pessoa tenta se defender contra alguém, ela tenta matar outra pessoa, ela ganha já outro processo de tentativa de homicídio. E aí a pessoa fica lá 2 anos, às vezes, na cadeia, né? Não tendo matado ninguém, perdendo oportunidades de trabalho, geralmente são jovens, né? Perdendo a oportunidade de trabalho, perdendo a possibilidade de estudar, perdendo, né, o convívio social, e aí a pessoa é julgada. Chega lá o dia do seu julgamento, ela é julgada e ela é considerada, né, enfim, não tão culpada assim, mas ela ficou 2 anos na cadeia, né? E aí, né, enfim, segue a sua vida. E tem o contrário, né? Tem o contrário. O contrário é a pessoa que nitidamente, vou dar um exemplo, né? Aqui em Passo Fundo já aconteceu coisas semelhantes. Lembra daquela história da mulher que matou o seu filho na cidade aqui do norte do estado, Planalto, aqui pertinho de Passo Fundo? E ela escondeu o filho numa casa ao lado, dentro de uma caixa. Vocês lembram dessa história? Sim, eu Lembram lembro. dessa história? Lembram? Sim. Essa mulher, ela deu o azar de ser pobre, de não ter dinheiro, né? Então ela também foi presa preventivamente e ficou presa, né? Mas lembra daquele outro caso do menino Bernardo, que o pai e a madrasta mataram a criança? Lembram? Sim, aquele eu lembro. Aquele a família já tinha mais dinheiro, né? Então eles conseguiram ficar um tempo ainda, né? Como eles não tinham certeza quem que tinha matado, como é que tinha sido, ficaram um tempo livres, né? Agora eu nem sei como é que está o caso deles, né? Mas eram pessoas que tinham mais posses, conseguiram, assim, atenuar as suas penas, né? Conseguiram responder parte do processo em liberdade, vão responder, né? Vão pegar uma pena lá de 30 anos de cadeia, essa pena reduz para 1/6, vão ficar 5 anos. Se tem formação superior, já vai ficar numa cela separada, não vai se envolver em briga na cadeia com ninguém. Qual era o caso dela, do pai, né? Se do tempo que ela ficou na cadeia, ela vai ficar lá 5 anos em regime fechado, se ela não tiver nenhum conflito, que não vai ter, porque está sozinha na cadeia, ela vai ter um bom comportamento, ela vai ficar no máximo 3 anos presas, né? Máximo 3 anos. Ou seja, aquela pessoa que cometeu um crime extremamente bárbaro, que é matar o seu filho, né? Ou o seu enteado, no caso, né, daquela mulher, foi a mulher, né, que matou o menino Bernardo lá, ela e o pai da criança, premeditadamente, pensou em fazer isso, né?
essa pessoa ela vai ficar relativamente pouco tempo na cadeia, né? Agora, aquele cara que, enfim, correndo da polícia, tentou dar um tiro na polícia, e que foi para a cadeia e tentou dar uma facada em alguém, ele vai ficar lá 2 anos, e quando vai ser julgado, não, isso aí não foi tão grave assim, né? Ou talvez vai se considerar mais grave, né? Ainda, porque depois os prejuízos para essa pessoa vão ser muito maiores dos prejuízos para outras pessoas, né? Enfim, mas só para dar um exemplo para vocês, né, de como que talvez essa ideia, e isso tem a ver com o que eu vou lançar mais adiante na discussão sobre justiça, como que às vezes nós temos dificuldade de compreender adequadamente a justiça, né? E ainda mais com profissionais que fazem muito uso da retórica, né? No caso, os advogados, né? Tanto o promotor como, ele não é um advogado, mas ele tem a formação do direito, tal como um advogado, como um defensor, que pode ser um advogado, sim, um advogado de defesa ou um defensor público, né? Aliás, também outro caso, assim, né, muito esdrúxulo, né, muito absurdo que acontece no nosso sistema judiciário, né? Eu já presenciei casos que o sujeito estava na cadeia há 2 anos e a defensora pública, né, o advogado do Estado que defende essa pessoa, a defensora foi conhecer o seu defendido, a pessoa que ela ia defender, conhecê-lo pessoalmente no dia do julgamento dele. Ela nunca tinha visitado ele na cadeia, conversado com ele, falado com ele. Ela só fez todo o processo de defesa dele por escrito, por papel, né? Nunca falou com seu, entre aspas, cliente. Acontece essas coisas também, né? Aí vocês imaginam, né? Quem que é a pessoa que sofre mais com a justiça, né? Quem são as pessoas? Né? Não precisamos responder aqui agora, né? Mas, assim, só para dar, assim, trazer alguns elementos, assim, né? De como que, às vezes, esse sistema de justiça que nós temos hoje, ele é muito, no mínimo, esquisito, né? Mas, enfim, avançando um pouco mais. Então, nós temos os sofistas, né? E eles, então, ensinavam essa arte da retórica e da persuasão, né? E eles foram muito importantes nessa época lá dos gregos antigos, porque eles ajudaram a consolidar o modelo de sociedade democrática, né? Porque o que é, em essência, uma democracia, pessoal? Uma democracia, em essência, é todo mundo poder falar a sua opinião e defender o seu ponto de vista. Em linhas gerais, democracia é isso, né? E somada a isso, nas democracias liberais modernas, né, já a partir do século XVIII, a gente pode dizer, as democracias liberais modernas, né, o liberalismo moderno, ele tem um outro componente que é a questão da liberdade de iniciativa econômica, né? Mas, em linhas gerais, o ideal de democracia que já estava lá nos gregos antigos, que foram criados pelos sofistas e principalmente pelos políticos da cidade de Atenas, né, que é esse ideal que as pessoas podem participar e decidir sobre os rumos da cidade. Esse ideal, em última instância, ele é você ter um ponto de vista e defender esse ponto de vista, né? Só que para fazer isso, né, você precisa saber falar bem em público, você precisa saber defender a sua opinião, fazer com que os outros acreditem na sua opinião, né? E isso você aprende a fazer, né? Os sofistas ensinavam isso, certo? Eles ensinavam essa capacidade das pessoas poder falar bem em público, né? Com, então, esses recursos que a retórica e a persuasão podem oferecer para a gente, tá? Já os filósofos posteriores, ou contemporâneos também, né, que é o caso que a gente vai ver na sequência, eles vão dizer que os sofistas eles eram apenas vendedores do saber, né? Eles não se importam com a verdade, né? Então, como eu falava para vocês antes, né, como eu ficava em dúvida lá cada vez que eu ouvia o promotor, o advogado de defesa, né, os sofistas também faziam isso, né? Eles não necessariamente se importam com a verdade. Aliás, eles vão mais longe ainda, né? Por exemplo, o Protágoras, que é um desses filósofos, ele vai dizer que a verdade, o que mais parecido a gente tem com a verdade é, no fundo, um resultado, né, o logos, né, é o resultado do exercício técnico, né, da nossa capacidade racional, né? E o método que o Protágoras, que é esse filósofo que viveu nesse período aqui, esse aqui é o século V a.C., né, o ano 485 até o 411 a.C., né, é todo o século, praticamente todo o século V, né, antes de Cristo. O Protágoras dizia, né, que o seu método, né, que era o método que ele criou, né,
A única coisa que existe é a capacidade das pessoas defenderem argumentos com determinadas posições conforme os seus interesses, né? Não necessariamente nós tenhamos uma verdade absoluta, né? Então, a gente pode dizer que os sofistas, eles relativizavam a verdade, né? Não existe uma verdade. No máximo, existe um diálogo, né? Uma possibilidade de argumentação entre duas opiniões opostas. No máximo, isso, né? E o Protágoras talvez foi o grande mentor, o primeiro grande filósofo, ou vamos dizer sofista, melhor dizendo, né? O primeiro sofista a criar a ideia do debate público, né? De você defender opiniões contrárias publicamente, né? Não somente na sua vida privada, né? Mas defendê-la publicamente, tá? Um outro filósofo aí já um pouco que viveu um pouco mais, né? Eu acho que está errado essa data de nascimento do Gorgias. Agora que eu estou vendo aqui, não deve ter sido isso, deve ter sido um pouco menos, né, a idade dele, que ele teria vivido 95 anos, provavelmente não viveu essa idade. Eu devo ter anotado errado a idade dele, tá? O Gorgias também dizia, ó, não tem como a gente chegar à verdade, né? O máximo que a gente pode fazer a razão é tentar iluminar alguns fatos, né, mas sem a gente chegar a uma verdade definitiva, né? E também um outro componente que é muito interessante também, né, da discussão dos sofistas é que, no máximo, a gente pode se sensibilizar com um discurso, né? O Gorgias acrescentou aí ao debate, para além do que o Protágoras defendia, o caráter emotivo da persuasão, né? Uma pessoa, vocês, quando vão tentar convencer o pai ou a mãe, enfim, quem mora com vocês, a minha filha faz muito isso, né? Ai, papai, por favor, apela para a emoção, né? Meu papaizinho querido, né? Me deixa fazer tal coisa, né? Eu imagino que vocês não façam isso, né? Mas o caráter emotivo, né, da técnica de persuasão é uma invenção lá do Gorgias, né? Muito a partir, óbvio, né? Talvez da própria observação dele da realidade. Bom, vocês vão poder ler mais sobre os sofistas, né, nos textos que eu disponibilizei para vocês no Moodle, tá? Porque agora a gente vai dar um novo passo. Então, a gente vai ver já um outro período, né? Eu vou passar isso aqui, e a gente vai voltar um pouquinho ao pensamento do Sócrates, tá? E para a gente compreender o Sócrates, né, eu vou começar de trás para frente com a sua vida, né? Aqui, esse é o último momento, essa é a morte de Sócrates, esse é o quadro que retrata a morte de Sócrates, tá? E eu falava lá no início, né, eu disponibilizei inclusive alguns textos falando sobre o Sócrates, vocês já devem ter lido lá também, eu não vou me aprofundar muito nisso, né, mas o Sócrates é talvez o inventor dessa grande capacidade de filosofar, de tentar encontrar a verdade, e mais, de você ir até as últimas consequências, né? Ou pela verdade. Ir até as últimas consequências, no caso do Sócrates, significou ele se suicidar, né? Se suicidar, não. Ele foi condenado pelos chamados 30 tiranos, né? Que foi um grupo de... não foi pelos 30 tiranos, foi um pouquinho depois. Mas era assim um grupo de cidadãos muito opressores, né? Eram cidadãos atenienses, da democracia ateniense, né? O Sócrates morreu em 399 a.C., né? E ele foi condenado à morte. Mas ele poderia ter dito assim, olha, você pode retirar tudo que você defendeu, as suas opiniões, né, a tua filosofia, que você pode se salvar. E ele disse não, né? Eu jamais vou abrir mão, jamais eu vou dizer que tudo aquilo que eu acredito e que eu defendi e que eu ensinei está errado, né? E que foi um engano só, né? Se vocês acham que isso o que eu fiz é algo errado, eu prefiro morrer do que abrir mão disso, né? Então, toda essa energia, esse vigor, né? E o Sócrates tinha todo um método, né? Esse método era dividido em duas partes, né? Então, Sócrates sempre fazia, a primeira parte, e a gente vai ver depois da sequência um exemplo, né? Era sempre fazer perguntas, fingindo que aquelas perguntas eram só para
assim, elas estavam começando com uma discussão sem muitas consequências, né? Mas, no fundo, essa primeira parte do método socrático é a ideia da destruição das opiniões, né? E a gente, geralmente, nós destruímos as nossas próprias opiniões quando a gente se dá conta que muitas das nossas opiniões, elas são resultado da nossa ignorância sobre determinados assuntos, né? Então, o Sócrates vai dizer que, primeiro, você precisa reconhecer a tua própria ignorância, você precisa destruir as tuas opiniões, né? Reconhecendo que talvez aquela tua opinião, ela é equivocada, né? Que ela é, na verdade, você simplesmente revela ignorância sobre um determinado assunto, né? Então, assim, ó, uma vez eu falei isso na sala de aula, os alunos ficaram todos assustados, né? Eu disse para eles assim, vou dizer para vocês agora, vocês não estranhem um pouco isso, né? As nossas opiniões, elas não servem para nada, né? Se elas forem somente opiniões, né? As nossas opiniões, elas não servem para nada. A gente deveria ter vergonha, né, das nossas opiniões, né? A gente deveria, segundo Sócrates, né? Não segundo eu, né? Mas o Sócrates dizia assim que as opiniões, geralmente, elas revelam a nossa ignorância sobre os assuntos. Tá, mas então o que eu tenho no lugar da opinião? Eu preciso ter ideias, né? E aí vocês lembram que eu falava, né? E os textos que eu dei para vocês falavam sobre a atividade do Sócrates, né? Como ele se proclamava um parteiro de ideias, né? O que é um parteiro de ideias? É aquele que faz com que os outros deem à luz as suas próprias ideias, né? Então, a gente precisa abandonar as nossas opiniões para tentar ver as ideias com clareza, né? Eu preciso dar à luz as minhas próprias opiniões, né? Isso é um processo, assim como um parto, né? É um processo doloroso, né? Não é uma coisa simples. Tá, mas o que é uma ideia, então? Como é que eu chego, como é que eu passo da opinião para a ideia? Eu preciso buscar o conceito, né? Preciso buscar o conceito, porque o conceito é a ideia mais real sobre as coisas, né? É a realidade mais concreta, né? Enfim, depois a gente vai ver um pouquinho mais, um pouco como que é difícil a gente compreender exatamente o que é a realidade, né? Mas o Sócrates nos ajuda muito a compreender isso, tá? Bom, então eu não vou me estender muito aqui, eu já quero ir para talvez o principal discípulo de Sócrates, que foi Platão, tá? Platão é um outro filósofo, tá? E Platão tem uma história muito interessante. Platão foi aluno de Sócrates, né? E na sua juventude. Então, Platão conheceu Sócrates quando Platão tinha em torno de 20 anos. Diferentemente de Platão, que era um homem pobre, de origem humilde, né? A sua mãe era parteira, o seu pai era... Não sei bem exatamente qual era a profissão dele, acho que era marceneiro, se não me engano, né? Mas ele era de uma família muito pobre, né? E uma família sem destaque na cidade de Atenas, né? Tanto que ele ficava perambulando, Sócrates, né? Ficava perambulando pelas praças, né? Na sua velhice, né? Quando ele já tinha servido exército, já tinha cumprido com suas tarefas de cidadão na cidade de Atenas, né? O Sócrates. E na sua velhice, então, ele ficava perambulando, conversando com as pessoas mais jovens, né? Platão não. Platão era de uma família nobre, Platão era rico, né? E Platão, além de ser rico, como todo rico da época, hoje não é muito diferente, né? Estudou muito, né? Teve muito acesso à reflexão, à filosofia, à matemática, enfim, aos conhecimentos disponíveis da sua época, à mitologia, a Homero, as obras de Homero, né? E Platão, então, imaginava-se que Platão seria um político, porque é o que naturalmente acontecia com as pessoas ricas da época do status, né, do Platão. Só que Platão se interessa muito pela filosofia do Sócrates e funda uma academia, funda uma escola, funda imagine hoje, uma universidade, né? É isso que Platão faz. E a obra mais conhecida de Platão, e tem várias releituras dessa obra hoje, inclusive, né, é esse texto aqui, A República. Esse é o texto mais importante. Esse é um dos livros, pessoal, assim, ó, eu poderia dizer para vocês, ó, absolutamente tudo que se fala em filosofia você pode encontrar na República de Platão. Absolutamente tudo, né? Esse livro, eu diria assim, sem nenhum temor de ofender ao cristianismo, ele quase que se iguala ao que significa para os cristãos a Bíblia, né? Eu diria mais, né? Fazendo uma analogia. A República de Platão é a Bíblia para os filósofos, né? Um filósofo ou um estudante de filosofia não pode passar
né, não é considerado um estudante ou um filósofo se não conhece a República de Platão. Tá? É talvez o livro mais completo, né, mais interessante que a gente tem na história da filosofia. E, pasmem, né, o principal personagem do livro A República de Platão é Sócrates, né? Porque como que são escritos esses livros? Eles são escritos por meio de diálogos, né? Todos os livros de Platão são 27 livros, pessoal, pasmem, né? O pessoal, hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta coisa, tem dificuldade de escrever um artigo, né? Uma redação aí com 20, 30 linhas, né? Um jovem de 18, 19 anos, né? E Platão, para vocês terem uma ideia, né? Com toda a rudimentez, o modo de vida rudimentar da sua época, conseguiu escrever 27 diálogos, né? 27 livros. Olha só que coisa, né? E então, a República também é um diálogo. É um diálogo em que o personagem, o principal personagem desse livro é Sócrates, tá? Então, assim, o Sócrates não escreveu nenhum livro. Sócrates é um filósofo que não escreveu uma linha, né? Muitos dizem, eu já escutei narrativas que falam, que Sócrates poderia até ser analfabeto, nunca ter sabido ler e escrever. Por isso que ele não escreveu nada, né? Platão nunca diz isso, Xenofontes também, que são os dois principais autores que escrevem sobre Platão, os dois principais filósofos, eles nunca disseram isso, né? Mas outros pensadores da época, né, contemporâneos de Sócrates, diziam, né, que Sócrates era um analfabeto, né, porque ele não escrevia, então ele não sabia escrever, né? Platão nunca falou isso, né? Mas é uma possibilidade, porque a gente não tem nenhum livro dele escrito, né? Mas o que a gente tem dele são os escritos, principalmente do Platão, que foi o seu aluno, tá? E a principal ideia, ou o principal conhecimento, o principal conteúdo da República de Platão é uma chamada... Tem vários assuntos, mas um dos assuntos, eu listei aqui alguns, né? É uma teoria das ideias, né? Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Esse livro é um tratado sobre educação, sobre o processo de desenvolvimento da educação, o processo de aprendizagem das pessoas. É um livro que fala sobre o que é a verdade, e é um livro que fala, entre outras coisas, mas talvez essa é a principal temática do livro, né? Sobre o que é a justiça, né? Mas não uma justiça assim como essa que eu falava antes para vocês, né? Justiça que acontece nos dos tribunais do júri, ou a justiça que o Moro quis fazer, ou a justiça que do advogado, né, que tenta defender o corrupto. Não é essa justiça, mas é a ideia do que seja justiça, a ideia mais perfeita do que seja justiça, né? E esse tema, o quarto tema aqui, é talvez o principal tema, talvez não, é o principal tema da República de Platão, a teoria da justiça, né? O que é ser justo? Essa é a pergunta, a grande pergunta da República de Platão, né? E o mais interessante de tudo é, gente, que, lembram, o que é filosofia? Vamos ver se vocês estão entendendo. O que a filosofia tenta ser contra na sua origem, né? Quando que surge filosofia? Em oposição ao que surge filosofia? Para mim, filosofia surge no momento em que há a oposição às opiniões de outra pessoa, destruindo aquela opinião e tentando fazer com que aquela pessoa pense de forma crítica e consciente sobre determinado assunto. Ótimo, muito bom, Eduardo. Mas nessa reconstrução que a gente fez lá, começando lá nas origens da filosofia, a filosofia ela tentou se opor ao quê? Essa tua definição ela é originária, ela faz parte do início da filosofia e ela é válida até hoje, né? Mas lembram, nas primeiras aulas eu perguntava assim, né? A gente se baseia em quê quando a gente não tem uma resposta para as perguntas que nós temos, né? A gente se baseia no quê? A filosofia ela surgiu em oposição a outra forma de conhecimento que predominou durante muito tempo na cultura grega. Qual que era essa forma? Vamos ver, vamos ver. A da criação do mundo. E isso, essa da criação do mundo que usava uma linguagem de que natureza? De Deus, que criou Adão e Eva. Isso. Os filósofos deram, não sei de onde tiraram, criaram que foi um Big Bang de forma de evolução. Tá.
Isso. Mas tem, assim, tem um nome bem específico para isso. Os gregos se opuseram a que forma de conhecimento? A mitologia? Quem que falou essa última afirmação agora? Érica. Érica. Sim, Érica. Exatamente, né? Os filósofos se opunham às narrativas mitológicas. Só que a mitologia não deixou a cultura dos gregos. E passado, então, 300 anos, né, dessa ruptura da filosofia com a mitologia, essa ruptura, a gente pode dizer assim, né? Platão, olha só, Platão vai fazer uso de um mito para explicar a filosofia agora. Olha que coisa bonita, né? O Platão, ele vai se valer de uma narrativa mitológica para talvez não, para criar uma das histórias mais fantásticas da cultura ocidental, que é o chamado mito da caverna. Já ouviram falar do mito da caverna? É a chamada teoria da realidade de Platão. Já ouviram falar? Eu não. Então a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos estudar esse mito agora. Temos aí 6 minutos para falar dele, talvez um pouco menos, né? E depois eu quero falar de um outro mito também. O Platão faz uso de 2 mitos nesse livro, da Alegoria da Caverna, e que são fantásticos. Ou, melhor, da República, de Platão. O primeiro deles é o mito da caverna. Esse mito está escrito no livro 7 da República. São 10 livros, são 10 capítulos, né? São 10 capítulos, e no capítulo 7, que os gregos chamavam de livro 7, você pode ler ele separadamente, né? É como se ele tivesse uma autonomia, vamos dizer assim, em cada capítulo, né? Você pode ler ele e entender muita coisa a partir disso. Estão vendo aqui a minha tela, pessoal? Vocês estão vendo aqui? Sim, prof. Estão vendo? O que vocês veem? Descrevam para mim aí o que vocês estão vendo. Na boca da caverna ali, pessoas tentando descer ou subir ali, não dá para compreender bem o que elas estão fazendo. Tem outra abaixada perto da fogueira, outras escondidas atrás de uma parede bem lá no fundo da caverna lá, se escondendo das outras pessoas, daqueles ali dos encapuzados que parecem ser algum tipo de não sei bem, mas eu vou dar uma pequena explicação, tipo uns assassinos assim. Assassinos. Absolutamente tudo aqui tem significado. Sim. Mas alguém poderia dizer alguma coisa mais sobre? Ó, assim, a primeira coisa, tudo, absolutamente tudo no mito tem importância. Tudo. Alguém falou alguma coisa no chat ali? Vendedores. Não. Alguém levantou a mão, então? Isso, fui eu. Então pode falar. Uma vez eu vi essa imagem, mas era para explicar, tipo, sobre como o governo escondia coisas das pessoas, para pessoas terem, tipo, como elas tivessem certeza de alguma teoria, alguma coisa que o governo esconde. Quem que falou agora? Eu, o João. João. Sim, essa também é uma possibilidade de interpretação. Eu vou, assim, tentar otimizar o nosso tempo aqui agora, porque depois eu tenho mais um mito e dei mais uma atividade para encaminhar ainda, tá? Então, depois vocês podem ver isso, né, em outros momentos e analisar com mais atenção cada detalhe. Ó, tudo que está aqui dentro da caverna é uma cópia do que está fora da caverna. O fogo é a cópia do sol. Essas imagens é uma cópia das coisas que estão aqui, ó. Aqui estão os pássaros, aqui estão as árvores, aqui estão os jarros, ó. Vocês podem ver, ó, tudo que esses aqui estão vendo aqui dentro, tem aqui fora também, tá? É como se fosse assim, ó. Para Platão, existem níveis de realidade, tá? E conforme o uso da capacidade racional das pessoas, elas veem a realidade de uma forma diferente. Então aqui, ó, essas pessoas que estão bem no fundo da caverna, elas estão vendo apenas a sombra
de uma cópia da realidade. Estão vendo isso? Ó, isso aqui é uma cópia dessa realidade aqui. E aqui, elas têm apenas a sombra disso aqui. O que é o mais real, pessoal? Essa sombra, ela é mais real ou menos real que isso aqui? Ó, aqui está, vamos pegar essa ave aqui, ó. Aqui a sombra dela, ó, tá vendo? Ó, a sombra. E aqui nós temos a cópia, estão vendo? Olhem bem, pessoal. Me acompanhem, por favor. Qual das duas é mais real? Essa sombra ou essa aqui? Essa cópia aqui. Na minha visão, todos os dois são reais. Sim, exatamente. Esses aqui também são reais. Mas existem níveis de realidade. Existem assim, formas de você olhar para a realidade que são diferentes. Todos eles são reais. A sombra, a cópia e o objeto, todos eles são reais. O que é o mais real de todos? É aquele que mais se aproxima da ideia do que é isso. Tá? Então, por exemplo, assim, se a gente fosse pensar, ó, esses aqui estão bem no fundo da caverna. Tá? Eles apenas veem as sombras da caverna. Dos objetos, melhor dizendo, no fundo da caverna, né? Mas eles veem uma certa realidade. Só que essa realidade, tal como o mito descreve, ela é uma realidade menos real do que todas as outras que estão, né, na saída aqui, ó, lá fora. Conseguem ver? Então, essa realidade que eles estão vendo é apenas uma projeção de cópias da realidade mais real. Me faz entender? Então, existem diferentes níveis de realidade. Existe a sombra, existe a cópia, e existe o objeto, e existe ainda a ideia do objeto. Onde que está a ideia do objeto, pessoal? Ela está onde? Na nossa mente? Na nossa mente, exatamente. Exatamente. Só que o que é a atividade filosófica? É você tentar contemplar, ir ao encontro da realidade mais real, da forma mais concreta, vamos dizer assim, do que é a realidade. Tá? Esses que estão, ó, e é bem esse processo aqui, ó, tá? Olha só, imagine, e essa é a história, né? Platão conta lá, né? Imaginem homens presos ao fundo de uma caverna, vendo somente sombras, enfim. Tem toda a descrição lá no livro 7 da República, né? Depois eu posso disponibilizar ele para vocês, se vocês quiserem ler lá, que tem a passagem toda, tá? E aí, aqui, ó, o fogo, né, que faz a luz dentro da caverna, na verdade, é uma imitação do sol, que é o sol que ilumina o dia fora da caverna. Né? Esses aqui, ó, são os amos da caverna. São pessoas que criam uma realidade fictícia para os homens que estão no fundo da caverna. Tá? E para Platão, o mundo... Existem dois mundos. Um mundo sensível, que é esse mundo das coisas que a gente vê, das sombras, dos objetos, né? Até desse mundo aqui fora, né? Mas ele é apenas um mundo sensível. E existe um mundo mais real, que é o mundo que está na nossa razão, que está na nossa ideia, né? E esse é o mundo real. O mundo mais real é o mundo das ideias. O resto é tudo invenção. O resto é tudo mentira. O resto tudo é cópia, tudo sombra, tá? Essa brincadeira, ela foi... Aqui tem uma outra, né? Outro exemplo, né? Então, por alguma razão, esses homens sempre acreditaram que essa era a realidade, né? Mas por alguma razão, um consegue se soltar, né? E ele sai da caverna. E ele vai contemplar a realidade mais real. E quando ele volta, ele vai lá e tenta contar para os outros que estão no fundo da caverna. O que vocês acham que os outros vão dizer para ele? Vão dizer que ele está mentindo. E que ele está louco, que é mentira, que não faz sentido, né? E como ele saiu da caverna e voltou da caverna, veja, eles estão aqui ó, no fundo da caverna esqueléticos, né? Magros, né? Imagina, eles nunca viram... Vocês sabem que vitamina D é uma vitamina fundamental para o corpo, e a fonte da vitamina D é o sol. Você precisa tomar sol para você ter vitamina D no corpo, senão tu não tem vitamina D, né? Que é uma vitamina fundamental para a nossa imunidade, para o desenvolvimento muscular, para a manutenção dos nossos níveis normais de substâncias que estimulam o nosso corpo, né? Essa pessoa que está lá no fundo da caverna, que nunca viu o sol, está lá magérrima, esquelética, né? E o outro que foi lá para fora,
ele pensa assim, bah, mas agora eu preciso lá voltar para os que estão aqui dentro, né? E aí, quando ele chega aqui de volta, ele tá todo sujo, né? Todo queimado do sol e tal. E as pessoas vão dizer, bah, mas, né? Esse mundo que tu foi aí fora é horrível. É muito melhor a gente ficar aqui paradinho, quietinho, né? Do que tentar sair lá fora. Tem que atravessar uma montanha, escalar, é morro acima, né? E daí quando você volta, você vem todo sujo, todo arrebentado de lá, né? Esse mundo externo é horrível, eu não quero compreender essa realidade de fora, né? E a pessoa se satisfaz, ela se acomoda lá no fundo da caverna, né? Bom, esse é o primeiro mito da caverna. Esse mito teve muitas atualizações, né? Tem 2 filmes que eu sugiro que vocês assistam, né? É o primeiro, Matrix, que é uma cópia fidedigna à Alegoria da Caverna de Platão. E o outro, esse é de 1999, e o outro é o Show de Truman, que é mais ou menos da mesma época, ele é de 98. O Show de Truman é assim, ó, é muito legal esse filme, pessoal. O dia que vocês tiverem tempo e interesse, vocês assistam. É um Big Brother, imagine a cena, né? É um Big Brother, só que é um Big Brother que só tem uma pessoa que é a pessoa que está no Big Brother, mas que ela está desde que ela nasceu, desde que ela é bebê. E aqui vocês estão vendo, ó, ele é adulto, é um adulto, né? Ele nasce, ele tem pais fictícios, né? Todo mundo sabe que está assistindo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é um telão, é o capítulo 10.909, né? Ele está no ar para o mundo inteiro, só que ele não sabe, né? E as pessoas assim, ó, é uma multidão de gente que assiste o programa, né? Todo mundo fica acompanhando. Daí lá na cidade, ele vive a vida inteira numa ilha, né? Tem sol, tem chuva, tudo é fictício. É um grande cenário, é uma invenção. Tudo aquilo é uma invenção. É uma cidade e ele está lá, né? Assistam o filme, pessoal. Vocês vão ver que é bem interessante. Acho que até ele deve estar disponível no YouTube, tá? Bom, esse é um mito. E aí eu vou contar o segundo mito bem rapidinho, porque tem uma atividade para vocês fazerem desse mito, tá? Também está no livro A República de Platão. É o mito do Anel de Giges, tá? Por favor, deem tempo para mim. Se for preciso, faltem o começo da aula de matemática e fiquem prestando atenção aqui na aula, que vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso, tá? Esse mito é um outro mito, vejam, o Platão, talvez o maior filósofo da história da filosofia, no contexto em que a filosofia está mais preocupada em se afastar dos mitos, o Platão vem e passa a ensinar filosofia a partir de mitologias. Vejam bem, né? Que história. Esse mito do Anel de Giges, ele tem 2 versões. Eu vou contar a versão só que está no livro da República, depois vocês podem olhar as outras versões. Até na atividade que eu encaminhei para vocês, vai ter a outra versão também, tá? Mas o mito do Anel de Giges, como eu disse para vocês, ele é apresentado nesse livro, A República, por meio de um diálogo, né? E o Glauco é um sofista. Glauco é um sofista que está debatendo com Sócrates, né? O Sócrates vai na casa de um amigo dele, lá numa cidade, né? E vai jantar na casa desse amigo e as pessoas estão lá discutindo, debatendo sobre o que é uma vida boa, né? O Sócrates pergunta, né, para Céfalo, que é o dono da casa, que é um homem velho, pergunta para ele, Céfalo, na tua opinião, tu que é uma pessoa que já viveu bastante, uma pessoa bem-sucedida, né? O que tu acha que é uma vida boa, uma vida justa, né? E aí as pessoas começam a discutir, vão debater, né? E o Glauco... Sim, alguém ia falar alguma coisa? Bom, e aí lá na casa do Céfalo, né, que está discutindo com Sócrates sobre o que é a justiça, tem junto à mesa deles Glauco. Os caras ficam até a madrugada discutindo sobre o que é uma vida boa, uma vida justa, né? O Platão escreve um livro que acho que tem umas 400 páginas, né? Dessa noite, de tudo que aconteceu naquela noite, né? E Glauco entra na conversa, Glauco é um sofista, e olha o que ele entende que seja justiça, né? Para ele, os homens são essencialmente injustos, né? Que não é possível existir justiça no mundo. Por que é impossível? Porque os homens são essencialmente injustos, né? E aí ele conta o famoso mito do Anel de Giges, né? E o que é esse mito? Esse mito, eu vou tentar resumir ele aqui, explicar bem rapidinho para vocês, porque depois a atividade vai precisar que vocês assistam, talvez revejam essa aula, né? E possam até, com mais atenção, olhar alguns outros vídeos que eu coloquei lá para vocês, né? Para vocês assistirem.
para fazer a atividade. Esse mito conta a história de Giges. Giges era um pastor de ovelhas. Está aqui ele, ó. Esse é Giges. O Giges estava lá cuidando das suas ovelhinhas, junto com outros pastores, um dia, e nesse dia deu uma tempestade muito forte, e caiu um raio, que eles atribuíram esse raio ao envio dos deuses, então em cima está o Deus, né, dos raios, que enviou um raio, e caiu esse raio no meio da pastagem lá que ele estava cuidando das ovelhas. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. O Giges foi lá ver o que tinha acontecido, abriu-se uma cratera no meio da pastagem. E dentro desse buraco que fez a cratera, tinha um cavalo, e dentro desse cavalo tinha objetos. Um objeto era um anel. O Giges pega esse anel e ele coloca no dedo. E ele percebeu que esse anel dava poderes a ele. E um dos poderes era ficar invisível, né? Ficar oculto. Eles não usavam essa expressão de ficar invisível, né? Mas o Giges ficava oculto. Ninguém conseguia ver o Giges. Daí o Giges começa a fazer algumas coisas com esse poder. Uma das coisas que o Giges começa a fazer é ouvir o que os outros diziam dele, né? E aí ele começou a ouvir primeiro as pessoas muito próximas a ele, os seus colegas pastores. E aí o Giges começa a se dar conta que todo mundo fala mal pelas costas dele, né? Que as pessoas, quando o Giges está na frente dele, as pessoas são de um jeito. Quando ele não está junto com aquelas pessoas, e aí como ele ele descobre que ele pode ficar invisível, ele começa a ouvir o que as outras pessoas falam, ele começa a se dar conta que as outras pessoas falam mal dele. Ah, mas o Giges é um bobalhão, né? Enfim, começam a não acreditar em Giges. Só que o Giges começa a perceber que ele pode, isso é um dos prejuízos do poder que ele tem. Só que ele começa a se dar conta que ele pode tirar algumas vantagens disso, né? E ele vai indo, vai conseguindo, né? Ele nunca fazia isso, né? Ir até o rei do lugar que ele vivia, né? Que era a Lídia, que era uma região onde hoje é a atual Turquia, né? Ele começa a conseguir alguns benefícios. Ele consegue, em um dos benefícios, ele consegue se aproximar do rei, da Lídia, né? E ele descobre, com o seu poder, que a rainha da Lídia também não estava muito satisfeita com o seu marido, né? Eles fazem, eu estou resumindo aqui muito o conto, depois eu vou disponibilizar um vídeo para vocês olharem com mais detalhes isso, né? Mas ele consegue fazer um plano com a rainha, eles matam o rei juntos, o Giges e a rainha, e o Giges passa a ser o novo rei da cidade, né? E se torna, além de ser rei, um rei tirano, um rei que daí começa a punir as pessoas, né, por tudo aquilo que faziam e diziam dele, né? E aí o Glauco, então, vai dizer o seguinte, olha, considerando essa história do Giges, a gente só não é mais injusto porque as pessoas estão nos vendo. Porque se a gente tivesse a possibilidade de ficar invisível, fazer tudo que a gente tem vontade de fazer sem que nos vejam, a gente faria muitas injustiças, né? Então, aqui estão as duas definições, né, de justiça do Glauco, e ele vai dizer assim, olha, os seres humanos apenas aparentam ser justos e não cometem injustiça porque eles têm medo de serem reprimidos. E, portanto, o justo, assim, a pessoa que se comporta como justa, ela, na verdade, ela faz isso muito mais por medo das consequências que ela vai ter do que por uma vontade de praticar a justiça, né? Porque se todos tivéssemos o poder do Giges, todos nós seríamos tiranos, né? Jamais cometeríamos, ou jamais seguiríamos sendo pessoas justas, né? A gente só segue a justiça porque, no fundo, a gente tem medo de repressão, né? É por isso que as pessoas acabam obedecendo às regras de um determinado lugar, porque elas têm medo de serem reprimidas, né, pelas autoridades daquele lugar, né? Por que a gente não faz algumas coisas diante de outras pessoas, né? Porque a gente tem medo de alguma repressão, né? Bom, dado isso, pessoal, eu quero encaminhar a atividade. Eu publiquei para vocês lá no Moodle um fórum avaliativo, tá?
vocês vão... Aqui tem um vídeo também que vocês vão poder ler, assim, as versões do Anel dos Giges. Esse vídeo aqui também vai estar disponível para vocês lá no Moodle. Mas a atividade da semana é essa aqui. Eu vou lá para o Moodle agora. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Não vou parar minha apresentação, porque eu tenho que ir no Moodle. É esse aqui. Aqui. O que vocês vão ter de fazer, tá? Vocês já fizeram um fórum de discussão? Acho que não, né? Vocês são do primeiro ano, talvez não fizeram. Já sabem o que é um fórum? Sabem o que é um fórum? Sim, um lugar onde é compartilhada respostas e perguntas. Isso. Então, aqui tem a história do Anel dos Giges. Tem alguns detalhes a mais, tá? Mas eu quero que vocês respondam basicamente essa pergunta aqui. Aqui está a pergunta. Eu vou destacar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a minha letra, a fonte. Deixa eu fechar isso aqui. E aí vocês vão ver melhor. Com base na história do Anel dos Giges, em suas reflexões e ideias, você concorda com a afirmação de Glauco? Qual a afirmação de Glauco? O homem é essencialmente injusto. Essa é a afirmação. Vocês concordam com isso? Se vocês concordam, em que aspectos vocês consideram essa afirmação verdadeira? E se não concordam, em que ela não lhe parece verdadeira? Será que somos coagidos a nos comportar de maneira justa por medo das consequências que podemos sofrer? Será que em nossa sociedade também as pessoas imitam o comportamento de Giges, que buscou obter vantagens quando não tinha ninguém vendo suas atitudes? Analise a situação e emita a sua opinião. Opinião muito mais é a opinião essa de posicionamento de vocês, a opinião no sentido das ideias de vocês. Estabeleça relações com outros episódios, situações, vivências, em que você sabe ou ouviu falar de pessoas que se comportam de maneira, de uma forma, quando sob o olhar de alguém, mas quando não há ninguém, se comportam de outra forma. Pense, reflita, analise e poste sua resposta no fórum. Você também pode refletir a partir da opinião dos seus colegas. Tá? Então, ao responder o fórum, você pode dialogar com as respostas de outros colegas, posicionando-se respeitosamente acerca do que os seus colegas escreveram. Então, vai ser assim, ó, vai ter o fórum lá, e vocês vão escrever aqui, ó, responder. Alguém já respondeu aqui, ó. Eu já havia disponibilizado aqui o fórum, né? Então, foi o Gustavo que já respondeu, né? Então, vocês podem ler a resposta do Gustavo e dizer que vocês concordam, não concordam, discordam, enfim. Vocês escrevem aqui e enviam a resposta de vocês, tá? Certo? Entendido, pessoal? Esta, então, é a atividade da semana. Eu vou parar a apresentação. E por hoje era isso. Eu vou fazer aqui uma nomeação rápida das pessoas que estão aqui na chamada e depois eu preencho o sistema lá, tá? Então, estão aqui agora a Agnes, a Alessandra, a Cássia, o Eduardo, a Érica, o Fabrício, o Gustavo Machado, João Vitor, a Lavínia Zabotti, Leonardo Rangel, Marcos Wagner, Matheus Souza, a Natália Miller, a Rafaele e a Sara. Muito bem. Pessoal, em função da hora aí, desculpem, né? Eu acabei me estendendo, vocês já têm uma outra aula agora, mas respondam lá o fórum e espero que, desculpem, talvez se a aula foi um pouco maçante, né? Mas é porque nós tínhamos bastante coisa para ver. Então, a aula de hoje era isso. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, né? Pelo e-mail. E agradeço pela atenção e a participação de vocês aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado. Tenham aí um bom dia. Tchau, Tchau, senhor. senhor. Tchau, Sori. Igualmente. Mais. Bom dia para o senhor também. Tchau. Valeu, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, João. Gustavo e o Leandro. Gustavo, tá aí? Leonardo, tá por aí?